Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Os vídeos aqui no canal são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, nós teremos relatos de cemitério, com a minha narração. Então fiquem agora com os relatos de cemitério dos inscritos do canal A Hora do Além. Esse relato aconteceu com a inscrita Dorothy. Ela diz que se lembra que todo dia de finados ela ficava muito ansiosa para alguém convidar ela para ir ao cemitério. Ela morava em uma casa de estudantes em Piracicaba, São Paulo. Era estranho, pois nenhum parente dela tinha sido sepultado naquele cemitério, porque ela é natural de uma cidade no interior de Minas Gerais. Então não tinha nenhum conhecido dela sepultado no cemitério de Piracicaba. Ela disse que sentia até um pouco de inveja, no bom sentido, das pessoas, com aquela preparação para o dia de finados. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época era até como se fosse uma festa. A maioria das pessoas iam para o cemitério para velar os seus parentes e entes queridos. Mas todo ano alguém a convidava para ir e ela até ficava feliz. Ela até escolhia a melhor roupa para poder ir no cemitério. Uma amiga dela convidou ela para ir conhecer o jazigo da família dessa tal amiga. Então as duas combinaram de ir dia 2. Ela acabou acordando um pouco mais tarde e atrasou os afazeres. Então ela terminou de se arrumar, ela foi na casa dessa amiga dela, bateu, mas a amiga já tinha saído. Então ela decidiu que ela iria sozinha para o cemitério. Quando ela chegou no cemitério, já era por volta de 17h30. O cemitério já estava esvaziando pelo horário. Ela encontrou a mãe dessa amiga, que indicou para ela que a amiga dela estava dando voltas pelo cemitério. Ela chegou no cruzeiro do cemitério e encontrou a amiga dela lá. E as duas decidiram então fazer o quê? Elas iriam acender velas nos túmulos que não tinham velas e que não tinham sinais de visita. Então as duas foram até o final do cemitério. Elas escolheram um túmulo que estava ali cru. Havia um jardim em volta, mas estava abandonado. Decidiram acender as velas para essa pessoa, para essa alma. Não dava para ver o nome direito porque faltava um pedaço da cruz. E na hora que elas iam acender a vela, toda hora a vela apagava. A amiga dela decidiu o seguinte, que ela ia lá pegar mais velas com a mãe dela, e que era para ela ficar ali esperando. De repente ela disse que um senhor se aproximou dela do nada e começou a conversar. Ele disse que ele se chamava Lucivaldo Silva, e que todo ano ele ia no cemitério para velar a sua esposa, que ele sempre observava o túmulo, que era um túmulo que parecia esquecido, e que era muita bondade dela velar e rezar por essa alma, que era uma coisa muito boa que ela estava fazendo. Ele ficou mais um pouco ali e ele se foi. Ela conta que na verdade ela nem viu ele indo embora, que ela estava tão focada em acender aquela vela, não deixar a vela apagar, quando ela notou ele já não estava mais ali. Quando a amiga dela voltou, as duas resolveram o quê? Que as duas iam para trás do túmulo para apoiar as velas na parede, que assim ficava mais fácil para as velas acenderem. Elas conseguiram acender as velas. Como ficou uma labareda mais alta, elas notaram que o outro pedaço da cruz que faltava estava jogado atrás do túmulo. Ela juntou as duas partes e aí que veio o susto. O nome estava escrito Lucivaldo Silva. Na mesma hora, ela disse que ela sentiu um calafrio. Pensou, meu Deus, ele falou comigo, era um senhor bem gentil. E desde então, até que ela terminou os estudos, que ela ficou naquela cidade, ela ia no cemitério todos os dias de finados, ela acendia velas para ele, limpava o túmulo dele, até que ela se mudou de lá. Ela voltou para Minas e retornou a morar aqui no estado de São Paulo, onde ela mora até hoje. Esse relato aconteceu com o escrito Manuel.
O Manuel é de Campinas, mas isso aconteceu com ele no interior do Paraná. Ele sempre ia visitar a avó dele nas festas de final de ano. Só que a cidade era bem pequena, não tinha muita coisa para fazer, então, nos primeiros dias que eles chegavam lá, eles já ficavam entediados. E o primo dele, que morava numa cidade vizinha, sugeriu para eles irem no cemitério visitar, que era pertinho, era um cemitério pequeno, ficava todo o tempo aberto, então os dois foram. Foi ele e o primo dele para esse cemitério. Eles atravessaram a rua, entraram no cemitério, eles foram caminhando, olhando os nomes, as datas de falecimento, de nascimento das pessoas nas lápides dos túmulos. Eles fizeram isso em todas as ruas, e quando eles estavam voltando, estavam vindo na rua do meio do cemitério, ele olhou no chão e ele viu um maço de cigarro, que na época era uma marca de cigarro bem famosa e era a mais cara. Então ele pegou aquele maço, ele abriu, viu que faltava somente um cigarro e o primo dele alertou: "Primo, não pega isso aí, deixa isso aí, cara. Não mexe nas coisas dos mortos, não." Ele deu risada e falou pro primo dele: "Lógico que não. Eu fumo cigarro, os mortos não fumam." E eles foram embora. Então ele decidiu que de noite ele foi dormir na casa desse primo dele. Eles foram dormir, já passava da meia-noite. Ele disse que ele não estava dormindo, ele estava acordado. Ele disse que ele estava virado de lado e de frente para uma porta. Só que em certo momento ele começou a olhar para trás da porta e ele viu uma sombra encostada. Ele até pensou que era coisa da imaginação dele, mas aquela sombra, ela foi se materializando, criando forma, e ele se sentiu assim, um corpo todo arrepiado. Ele sentiu um medo, ele sentiu uma vontade assim de chorar, uma coisa bem pesada, uma energia negativa, e aquilo se transformou numa mulher. Ela era uma velha, com um véu preto na cabeça, ela estava toda de preto, ela veio caminhando perto dele, ele não conseguia se mexer, ele ficou ali travado, ele não tinha movimento, não tinha controle no corpo dele, ele não conseguia nem piscar, ficou ali de boca aberta. Aquela velha veio se aproximando perto dele, começou a gritar: "Devolve o que você pegou, devolve o que você tirou dos mortos, você vai ter que devolver, senão toda noite eu vou vir cobrar." E ficou ali, e aquilo falava palavrões, xingava ele, ameaçava ele. Ficou muito tempo aquilo ali na frente dele, aquela entidade. E ele não era uma pessoa que era acostumada a orar. Ele sim tinha sido batizado, tinha vivido na igreja, mas ele não seguia religião. Ele começou a orar para Jesus, para que Deus libertasse ele daquele mal, que se Deus tirasse aquele mal da frente dele, se Jesus os abençoasse, que aquilo saísse da frente dele, que ele não visse mais aquilo e nem mais nada, nenhum ser igual àquele. Ele prometeu que ele nunca mais ia brincar com essas coisas de respeitar os mortos e nem o sobrenatural, e que o que ele pegou, ele ia devolver em dobro. Ele disse que aquela mulher ficou mais um tempo ali, e do mesmo jeito que ela saiu de trás da porta, ela voltou para trás da porta, virou uma fumaça, e ele conseguiu com o tempo se livrar daquilo. Ele começou a chorar, a gritar, chorava copiosamente. O primo dele acordou assustado, ele contou pro primo dele. O primo ainda falou: "Lembra que eu te falei que não era para mexer com as coisas dos mortos? Eu avisei você." E os dois não dormiram aquela noite. Foi uma noite assustadora para ele e pro primo dele. Ele disse que no mesmo dia, quando amanheceu, ele deu um jeito de pegar um dinheiro com o pai dele. Ele foi lá, ele comprou 2 maços daquele cigarro, que era o cigarro mais caro da época. Levou no mesmo lugar no cemitério e deixou lá. Ele falou que a partir daquele momento ele nunca mais quis entrar em cemitério. Poucas vezes ele retornava. Até hoje, quando alguém cita que alguém faleceu, que tem um velório, que tem um enterro, ele fica sentido de ir no cemitério. Agradece a Deus que Deus livrou ele, que ele nunca mais viu nada parecido com aquilo, que diz que era uma velha muito feia, mas que ele se arrepende de ter feito o que ele fez.
Esse relato aconteceu com a mãe da Rita. A Rita conta que a sua mãe era muito devota aos santos. Ela sempre cumpria com as suas obrigações religiosas. Quando ela tinha 25 anos, mais ou menos, ela tinha um compromisso de acender uma vela para as almas do purgatório. Em seguida, ela fazia uma prece no cemitério do Saboó, em Santos. O sol quente que estivesse, ela não desistia. Pelo menos uma vez na semana, ela ia ao cruzeiro, acendia as velas para os desencarnados e cumpria a sua missão para as almas. Naquele dia, foi bem duro o trabalho para ela. O dia não passou, foi um dia muito exaustivo. Ela só conseguiu sair do trabalho depois das 17 horas. Ela chegou por perto do cemitério, quase perto do anoitecer. Ela estava cansada, mas assim que ela chegou na rua do cemitério, ela já viu a fachada e ficou feliz. Ela chegou e ainda estava aberto. Ela até pensou que foi muita sorte. Mas o zelador do local já estava para fechar. Já era o final do expediente dele. Ela correu, encontrou o moço e falou: "Moço, não feche o cemitério, por favor. Eu tenho que fazer preces para as almas, ainda hoje no cruzeiro." Ele deu uma olhada para ela com aquele olhar de cansado e falou: "Tá bom, moça, mas eu vou fechar por volta de 18 horas. Não demore, por favor." Ela agradeceu o moço e seguiu em direção ao local. Ela foi andando entre as lápides. O cemitério estava bem vazio. Já não havia mais ninguém no local, somente ela. Ela lembrou na mente dela que a mãe dela sempre falava que no final da tarde não era bom ir no cemitério, porque os espíritos estavam andando por lá nesses horários. Ela pensou com ela mesma que não tinha nada a ver, que os espíritos não ficariam bravos com ela, pois ela estava fazendo uma coisa boa. Ela chegou no cruzeiro do cemitério. Estava iluminado somente pelas velas. Ela se ajoelhou e começou a rezar. De repente, ela deu uma olhada para a entrada do cruzeiro e ela viu uma senhora que aparentava ter uns 60 anos. Ela se sentiu um pouco aliviada, pois não estava sozinha. Ela até cumprimentou a mulher, meio com a cabeça. A mulher estava lá parada, com os cabelos brancos e um vestido preto. Ela reparou também que a mulher estava segurando um terço. Só que a mulher olhou para ela de um jeito muito assustador. Ela relatou que por anos ela sonhava com aquele olhar e perguntou para ela: "O que você está fazendo aqui, moça, a essas horas?" Ela ficou assustada, mas respondeu à senhora: "Eu estou fazendo minhas orações, senhora. Estou cumprindo as minhas obrigações." E continuou rezando. Uns minutos depois, a idosa começou a gritar: "Sai daqui, moça. Não é horário para os vivos estarem aqui. Ouça o que eu estou dizendo. Sai daqui. Eles estão chegando." Ela mal terminou de rezar, ela saiu correndo de lá. Ela saiu sem olhar para trás. Quando ela chegou na entrada do cemitério, ela viu que o zelador já estava fechando o portão. Ela então saiu e ele foi embora. E ela ficou ali aguardando por uns minutos para ver se aquela senhora ainda ia sair do cemitério. Ela até ficou pensando: pobre daquela senhora. Eu me assustei com ela e ela ficou presa ali. Só que ela esperou por volta de 1 hora e nada dessa mulher sair. E a nossa amiga conta que até hoje a mãe dela, com 73 anos, se pergunta que espírito que era aquele que ela viu, que ela tem certeza que aquela mulher não era viva. Ela continuou indo no mesmo cemitério, fazendo as preces dela para as almas, só que durante o dia, até que ela se mudou daquela cidade e foi para São Paulo capital, onde eles moram até hoje. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Muito obrigado, Dorothy, Rita e Emanuel. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nessa coletânea. Eu também gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que está sempre aqui comigo, compartilhando, deixando o like, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Espero vocês no próximo vídeo. Uma boa semana a todos. Forte abraço. Até o próximo vídeo.